Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. E deixa sua Bíblia em Atos, capítulo 11. Eu pesquisei. Bem, nós estamos expondo. A gente deu um stop. Passamos um bom tempo expondo Atos de 1 a 7. E vamos retornar mais ou menos lá para o mês de outubro com Atos novamente. Isso por estratégia pastoral mesmo. Contudo, não há nenhum problema que a gente seletivamente, lectio selecta, que significa uma leitura selecionada ou uma exposição selecionada, seja feita. E vamos ler hoje Atos 11, deixa a sua Bíblia aberta, a partir do versículo 19, muito especialmente. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. E é claro, como todo pastor que entende o seu chamado, ele tem que ter bons livros na sua casa, bons comentários do livro dos Atos dos Apóstolos também. E graças a Deus usamos disso. Contudo, depois de dar uma passada pelos comentários, assim, uma passada panorâmica, eu preferi pegar carona com uma exposição homilética de um colega pastor que ousou também expor esse texto, né, que é o reverendo Agreste. Então, um pouco da linguagem que vamos dar aqui é mérito do colega lá da igreja que ele pastoreia, ok? Dando mérito ao mérito. Um pouco da linguagem, muito especialmente a linguagem do esqueleto do estudo de hoje. Porque quando a coisa é boa, você não precisa mudar, você precisa apenas colocar os seus enxertos, não é? E mandar brasa. Beleza? Só vamos mudar aqui a temática, não é o título que o colega usou, foi um outro, eu vou usar um outro título. O título dessa manhã será Uma Igreja Digna de Ser Imitada. Esse é o tema. Uma igreja digna de ser imitada. Imitar o que é bom, é bom. Aliás, quando o assunto é imitar o que é bom, fomos chamados para imitar acima de quem, gente? Acima de tudo quem? Jesus. É daí que nasce a palavra fazer mímica, né? Não tem até alguns comediantes que nas ruas de São Paulo, não é? Eles do nada aparecem e começam a caminhar como você caminha, fazer mímicas. Pois, acima de tudo, fomos chamados para imitar Jesus, para andar como ele andou, falar como ele falou, pensar como ele pensou. Então, se aplica também à igreja. Por isso que a temática hoje é uma igreja digna de ser imitada. E qual igreja das muitas na Bíblia que são dignas? Hoje vamos trazê-la à tona como igreja digna de ser imitada. A igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia é uma igreja digna de ser imitada. Assim como poderíamos, e já fizemos isso aqui, a igreja em Tessalônica. Paulo apresenta a igreja em Tessalônica, logo no primeiro capítulo, como igreja modelo para as outras igrejas. E a palavra lá é de fato usada, igreja modelo para outras igrejas. Que maravilha isso. Poderíamos usar aqui Filipenses, uma igreja modelo em outras áreas. Poderíamos usar Jerusalém, a igreja em Jerusalém, não é? Poderíamos sim. Poderíamos usar a igreja em Esmina, ainda que as informações sejam poucas sobre a igreja em Esmina. Ainda que seja pouco, não poderíamos usar. Mas como eu já disse, a igreja de Antioquia para esta manhã é suficiente. Uma igreja digna de ser imitada. Assim como o apóstolo Paulo disse para o povo, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo, eu ouso dizer que, colocando aqui palavras na boca da igreja de Antioquia, poderia corretamente dizer assim, imitem a nossa igreja, porque nós somos imitadores de Cristo. Imitem a nossa igreja, porque nós somos imitadores de Cristo. Como ministro da palavra, eu tenho o meu momento de garimpar
garimpar igrejas. Eu faço isso mesmo. O que as outras igrejas estão fazendo? E agora, na era do YouTube, eu desejo também, em loco, visitar algumas igrejas por esse Brasil afora. Eu sempre gostei de fazer isso. E você vê, e de lá você tirar o que é bom, entendendo que algumas coisas são apropriadas para aquela igreja, mas o princípio que está por trás, você pode adaptar para esta igreja. No caso de Antioquia, são princípios, são características, são marcas, uma linguagem tão batida pelos reformados, né? Se eu começasse aqui com uma linguagem, marcas de uma igreja saudável, talvez já sentiríamos um certo de novo, não é? Então eu preferi uma igreja digna de ser imitada. E quais as razões? Porque Antioquia é uma igreja digna de ser imitada. Então vamos logo para o primeiro versículo. Primeiro versículo aí, o 19, né? O versículo 19, vamos ler juntos. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a quem, queridos? Aos judeus. Prestem bem atenção aí nisso. Esqueça a última parte por enquanto e pegue só aquela parte, anunciando a palavra. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas veja o 19, o 20 comigo, depois a gente volta para o 19. Versículo 20. Todos juntos. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram lá em Antioquia, falavam também aos gregos. O que, gente? Nós temos no versículo 19, aí voltemos para o 19, a informação de que os irmãos saíram anunciando o evangelho. No 19, alguns anunciando para os judeus. No 20, outros anunciando para os gentios. Por que devemos imitar a igreja de Antioquia? E aqui a linguagem, repito, é do esqueleto homilético do colega, o reverendo Agreste. A linguagem é dele, ainda que os enxertos sejam nossos. Eu achei muito massa. A igreja de Antioquia tinha um estilo de vida centrado no anúncio do evangelho. Ela tinha um estilo de vida centrado no anúncio do evangelho. Centrada no evangelho e no anúncio do evangelho. Por favor, de novo, então os que foram dispersos. Dispersos de quê? Lá, Atos 8 diz isso. Lembra da perseguição que surgiu a partir da morte de Estevão? Está lá em Atos 8. Aliás, tudo começa em Atos 7. Estevão prega um sermão bíblico expositivo. Os professores de homilética usam aquele sermão de Estevão como modelo de um sermão expositivo, biográfico, temático, textual e etc. Depois daquele sermão dele, o que aconteceu em seguida? Ele foi morto, apedrejado, Atos 8. E depois de apedrejado, a perseguição se intensificou e ela se alastrou lá em Jerusalém. O resultado, muitos foram dispersos, exceto os apóstolos. Está lá em Atos 8. No capítulo 11, ele começa fazendo menção à perseguição. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Ei, preste bem atenção, saíram procurando lugares para residirem, preste bem atenção. Eles saíram procurando cidades para residirem, porque lá já não deixavam mais. A tribulação se intensificou, se alastrou lá em Jerusalém. Agora observem, a tribulação fez eles pararem?
A tribulação, a perseguição gerou vitimismo neles. Tadinho, olha, vamos dar um tempo porque precisamos primeiro encontrar casas para morar. Vamos dar um tempo porque primeiro precisamos encontrar até emprego. Não, querido. Aí você encontra gerúndio implícito. O gerúndio que está em Mateus 28. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, gerúndio, ide, indo, façam discípulos. Indo procurar uma cidade para morar, não esqueçam a missão principal. Façam discípulos. Indo procurar um emprego para trabalhar, não esqueçam, façam discípulos. Indo trabalhar, não esqueçam, cumpram a missão principal de vocês, façam discípulos. E aí nós temos a igreja com esse estilo de vida. A igreja em Antioquia tinha um estilo de vida, ela já nasceu assim, com esse estilo de vida centrado no Evangelho e no anúncio do Evangelho. Agora, quem é encontrado aí anunciando o Evangelho? Os apóstolos? Por favor, de cor fale. Quem é encontrado aí anunciando o Evangelho? Os apóstolos? Nesse texto aí? Não, porque Atos diz que todos foram dispersos, exceto os... Deus tem os seus propósitos. Deus ensina a igreja didaticamente, guerreiro. Ele mostra a importância da liderança, mas ao mesmo tempo que ele mostra a importância da liderança, ele deixa bem claro que não pode existir uma hiperdependência. Ele descentraliza o governo, sem tirar a autoridade do governo eclesiástico, mas ele descentraliza sem tirar a autoridade da liderança. Isso é um dos pontos lá na frente. Uma igreja digna, Alessandro, de ser imitada em Antioquia. Porque uma igreja que já começou centrada no Evangelho, as boas novas de salvação. O Evangelho puro e simples, usando a linguagem de C.S. Lewis. O autor das Crônicas de Nárnia, a Abolição do Homem e tantos outros livraços que você jovem deveria ler. Você é adulto também. Mas eu sei porque alguns não têm muita prática pela leitura, então os livros dele podem te assustar no início. Mas você que já tem prática na leitura, leia os livros de C.S. Lewis. Leia Cristianismo Puro e Simples dele, que é um clássico. Então o Evangelho puro e simples. E o tempo todo os cristãos ali eram encontrados anunciando o Evangelho. Espera aí, e eles não trabalhavam? Não, enquanto iam trabalhar, anunciavam o Evangelho. Enquanto iam procurar casa para morar, a missão principal era feita, anunciavam o Evangelho, anunciavam a palavra. A primeira igreja presbiteriana de Petrolina tem que ter esse estilo. Aliás, nós estamos tendo, mas ainda precisamos envolver mais, engajar mais. Não podemos esperar que o Ministério Zaqueu faça um evento no dia 31, que também é anunciar o Evangelho. Dia 31 de outubro vamos para a rua. Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo. Mas não podemos achar que a igreja só está anunciando o Evangelho quando o Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo marca um evento que já está marcado. Todo o segundo semestre já está agendado. Mas se a gente restringir o evangelizar a isso, estamos em falta. O que você está fazendo então na empresa que você trabalha? Não, calma. O senhor não está mandando você pegar 2 horas da empresa e reunir o povo. Não é isso não. Porque o trabalho é de Deus, não é do diabo não. Mas as oportunidades que vão surgindo. Como você tem gerenciado pessoas? Você tem seres humanos lá com angústias. Por mais cargos altos que eles tenham, seres humanos angustiados. Se você der um abraço, ele desaba em choro. Mais milionários que sejam, se der um abraço, desaba em choro. Desemboca em choro. Porque há uma lacuna. Aliás, há um espaço no ser humano que ele foi criado por Deus e só cabe Deus. E quando Deus não está nesse espaço, o homem, ele procura escape, ele procura substituto, mas esses substitutos nunca vão substituí-lo. Daí as crises existenciais. E a igreja tem o Evangelho para isso. Um estilo de vida centrado em quem, gente? No Evangelho e no anúncio do Evangelho. Vejam, queridos. Então os que foram dispersos
por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Um estilo de vida centrado no Evangelho e no anúncio do Evangelho. Agora o 20, segundo pontinho aí. Por que a igreja de Antioquia é digna de ser imitada? No versículo 20 nós temos a resposta. Lá no 19, anunciavam apenas aos judeus. No versículo 20 tem o detalhe aí. O que é que diz? Alguns deles, porém, que eram de Chipre de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de Jesus Cristo. Segunda razão do porquê a igreja de Antioquia é uma igreja digna de ser imitada. A igreja tinha uma atitude disruptiva em relação à tradição que exclui. Ela tinha uma atitude de não permitir que a tradição, se degenerando em tradicionalismo, afaste pessoas dela. Você percebe já uma lição de Deus aí. No 19, anunciavam apenas aos judeus. Mas aí Lucas, propositadamente, movido pelo Espírito Santo, diz, mas, está aí o texto, os de Chipre e de Cirene, que foram de Antioquia, falavam também aos gregos, ou seja, aos gentios, anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Uma atitude disruptiva em relação à tradição excludente. É quando a tradição se degenera em tradicionalismo e isso espanta a pessoa da igreja. E isso afasta as pessoas. Em Mateus 23, encontramos os fariseus como referência disso aqui. O que foi que Cristo disse para os fariseus? Vocês nem entram e nem deixam os outros entrarem. Que palavra forte. Vocês não entram e nem deixam os outros entrarem. E qual foi a razão? Porque, queridos, a origem do partido dos fariseus é uma origem linda. Não pensem vocês que a origem foi ruim, não. A origem foi linda. Quando o império de Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia, um dos seus objetivos era espalhar a cultura grega. Na medida que essa cultura foi se espalhando, alguns cristãos judeus foram bebendo a cultura grega acriticamente, sem fazer nenhuma análise. E aí foram afrouxando as rédeas dos princípios pactuais de Deus, da antiga administração da Aliança da Graça. Então, aí esses judeus nascem para dizer, não façamos isso. Estamos abandonando o nosso Deus, abandonando nossos princípios. Então, o início desse partido que hoje conhecemos como fariseus foi um início lindo, com motivações santas. Eles estavam defendendo a fé de infiltrações heréticas, de culturas anti-Deus. Mas aí o problema é que com o tempo, eles foram indo para o outro extremo. A tradição foi se degenerando em tradicionalismo. E aí foi necessário Jesus, cara a cara, dizer, vocês não entram e nem querem deixar os outros entrar. Razão, tradição degenerada em tradicionalismo. Nós temos sim compromisso com a tradição cristã, mas não temos compromisso com o tradicionalismo de homens. Muito especialmente tradicionalismos, eu não estou falando da tradição, mas de tradicionalismo. Eu prefiro aqui usar a linguagem do papai Paulo Anglada. Eu chamo de papai no sentido da cultura da honra, quinto mandamento. Você sabia que até os teólogos mais experientes do que eu preciso encará-lo como um pai? Uau, é isso. Escreveu, pilha aqui, uma falhazinha aqui, e ele escreveu um livro maravilhoso sobre somente a Bíblia. E lá, quando ele trata da autoridade da Escritura, ele coloca os inimigos da autoridade da Escritura. E um deles, tradição degenerada em tradicionalismos. É quando a gente ousa confundir
doutrina bíblica, doutrina apostólica, ortodoxia, com os nossos achismos, com as nossas praxes eclesiásticas, sempre fizemos assim e morreremos fazendo assim, independentemente de ter respaldo bíblico ou não. Não, aqui não tem essa de sempre fizemos assim e vamos morrer fazendo assim, não. Assim é aqui, vamos fazer sempre como o dono da igreja quer. E o dono da igreja só tem um, o nome dele é Jesus Cristo. Não é como o pastor quer, é como o dono da igreja quer. O pastor da igreja, Luiz Ronildo, seu docente, é um copastor, é um pastor secundário. O supremo pastor é quem? Jesus Cristo. Aliás, o meu prazer é dizer isso. O dono da igreja é Cristo, não sou eu. O supremo pastor da igreja é Cristo, não sou eu. E o meu trabalho aqui é emprestar minha voz a Ele. É somente isso. E que privilégio emprestar minha voz a Ele. E que privilégio ser porta-voz dEle. Que honra, que satisfação. E com aquela consciência do João Batista. Importa que ele cresça, que eu diminua. Que ele seja muito mais amado, que ele seja amado, porque se ele for amado por esta igreja, consequentemente eu também serei amado como co-pastor dele. Entende agora aí a tática? E se amarem ao supremo pastor a quem eu sirvo, vão me amar, vão amar os presbíteros da igreja. Mas vão amar com o amor correto, na ordem correta, na linguagem de Santo Agostinho. Então, queridos, uma igreja digna de ser imitada em Antioquia. Alguns pregaram só aos judeus. Mas outros disseram, não, vamos pregar também aos gentios. Atitude disruptiva com tradições excludentes. Numa linguagem bem simples, quando tradição degenera em tradicionalismo, o resultado é isso. A gente fecha as portas para que as pessoas cheguem. Precisamos tomar cuidado. Por isso ela é digna de ser imitada. Eu já ouvi essa frase sendo com muita frequência por ele. Eu não sei se é dele, porque nós pastores citamos de um outro que ouvimos, mas às vezes o outro já ouviu de um outro, o outro já leu num livro, não é? Então, essa questão de frases, eu não me atenho muito, essa questão de se é plágio ou não é não, porque está dentro do compartilhar conhecimento. O que pouco importa é quem é o pai do menino nesse sentido. O que importa é que o meu rei, Jesus Cristo, seja glorificado. Se é de Joãozinho, Mariquinha, pouco me importa. O que me importa, acima de tudo, é de Deus. Porque se foi Joãozinho que teve a ideia, foi Deus que deu a ele. Então, ao Senhor toda glória. E a frase é essa: a igreja está disposta a aceitar todos, mas ela não aceita tudo. Aí sim. Tem princípio bíblico para isso. E Antioquia estava disposta a aceitar todos, mas ela não está aberta para aceitar tudo. Imitemos Antioquia. Que coisa linda. Agora, ainda entre os versículos 19 e 20, aí eu já falei que os nossos enxertos, tem um terceiro pontinho que o colega não colocou e eu coloco aqui. Por isso que montado nos ombros uns dos outros, vamos avançando, não é? Entre os versículos 19 e 20, temos a terceira razão do porquê a igreja de Antioquia é digna de ser imitada. E vocês, é bem fácil perceber. A primeira razão, já viram, uma igreja centrada no evangelho e no anúncio do evangelho. A igreja não estava centrada em si mesma, em si mesmada, olhando para o seu umbigo, procurando construir um império para si. Até as suas construções, já é o nosso caso aqui, graças a Deus, é visando o crescimento dela para a glória de Cristo, que tem sido o nosso caso aqui, graças a Deus. Sala dos jovens ali, o MP, que ao mesmo tempo é uma sala multimídia, multifuncional, para uso diverso, novos banheiros, por isso estamos em reforma, coisa linda, não é? A gente vê a igreja avançando, mas tudo isso aí é para o reino. Para o reino. Segundo, uma atitude disruptiva com atitudes ou com tradições excludentes. E terceiro, o evangelho, eu não estou falando de soteriologia, estou falando de evangelho. O anúncio do evangelho deve ser universal. O evangelho é para todos os homens, povos, nações.
Por isso Lucas registra no 19, pregando apenas aos judeus, e no 20, pregando aos gentios. Terceira razão, uma igreja que tinha noção de que o evangelho era, a pregação do evangelho devia ser uma pregação universal. É uma pregação para todos. E aí nós temos ramificações na linguagem. Além de ser para todas as etnias, todos os povos, todas as raças, é para todas as faixas etárias. O evangelho é geracional, é multigeracional. Nós temos uma mania de achar que o evangelho é só para o adulto. Precisamos também evangelizar crianças, gente. Em nome de Cristo, entendam. Porque foi que o faraó mandou matar as crianças lá no Egito. Não foi só por descontrole emocional, não. Foi estratégia. Ele sabe que crianças, especialmente naquela época, o sexo masculino era sinônimo de exército forte. Era sinônimo de homens prontos para batalha. Então ele temeu o crescimento dos hebreus. Então mandou matar todos os meninos do sexo masculino. Ele não estava ali preocupado com aquele momento, mas com o futuro. O diabo continua tendo a mesma estratégia. Ele quer pegar as nossas crianças, porque se ele conseguir educá-los nas filosofias diabólicas dele, essas crianças adultas serão seus ministros. Vocês entendem isso? Serão seus comportores, serão seus promotores. É o que temos visto por aí, gente. Então o evangelho é universal, é para todos, faixas etárias, extrato social. E aqui eu vou evocar a fala do reverendo Ronaldo Lindório, é para os mais pobres dos mais pobres. Você sabia que tem essa classificação dentro do aspecto missiológico? Os povos menos alcançados da terra, e aqui no Brasil mesmo. Os mais pobres dos mais pobres. Você sabia que aqui em Petrolina tem os mais pobres dos mais pobres? Os mais pobres dos pobres? O engraçado é que, quando se pensa neles, se pensa apenas em ação social. Está errado. Tem que se pensar em ação social, mas, acima de tudo, levar o evangelho para eles. Por que não pensar em ter, no mínimo, é difícil manter uma igreja em lugares inóspitos, por razões econômicas e outras mais. Mas por que não uma igreja que tem condição não manter a igreja lá economicamente? Por que eles não podem ter lá um espaço para congregar? Por que os mais pobres dos mais pobres têm que sair das suas periferias e às vezes nem podem sair? Por isso que a igreja aqui tem que estar forte. Por isso que a igreja aqui, a igreja mãe, tem que estar forte, para ela poder sustentar o resto da vida, se for o caso. Uma congregação numa periferia dessa que nunca vai ser emancipada, porque às vezes o poder econômico não tem condição de manter o obreiro lá, mas uma igreja forte vai manter para o resto da vida, porque a igreja não é pequena empresa, grande negócio, a igreja é povo de Deus, nação santa, sacerdócio real. Importa fazer discípulos, plantar igrejas, expandir o reino para a glória global de Jesus Cristo. Então veja a importância de você zelar pela igreja aqui que colocou. A igreja tem que estar forte para ela poder sustentar o obreiro nas periferias. Para ela poder pegar um obreiro com um perfil aqui e dizer, irmãos, naquele bairro tal lá, aqui é os mais pobres dos pobres. Não tem como eles chegarem aqui, não. Mas eles também não têm direito à fé reformada também. Não tem. A fé bíblica primeiro e reformada. Eles têm direito, sim. Mas eles não têm condição. E daí? Que eles não têm a condição econômica. Deus está dando condição para a gente, é para isso. É pegar um obreiro e dizer, meu irmão, fique tranquilo. A gente não vai dar prazo aqui para você emancipar a igreja não, porque o resultado pertence ao Senhor. Só queremos que você trabalhe, anuncie o evangelho. Se passar eternamente sendo uma congregação, mas que seja eternamente lá uma agência de Deus naquele bairro onde habita os mais pobres dos pobres. Precisamos tomar cuidado para não elitizar o evangelho. Para não elitizar o evangelho de Cristo. Ele é para todos. Agora, você ficou vibrando com os mais pobres do mais pobres, né?
Mas vamos para o outro lado agora? Você sabia que um dos povos menos alcançados também são os mais ricos dos ricos? Aí a gente se esquece, né, que eles também precisam, né? Como alcançá-los? Querido. Como chegar nesses condomínios onde habitam os mais ricos dos ricos? Como chegar na vida deles? Ei, eles têm muito dinheiro, mas eles não têm o melhor de Deus, que é Jesus Cristo. Preste bem atenção, então eles também carecem. Os mais ricos dos ricos também carecem. Que Deus preserve eles com essa riqueza, porque preste bem atenção, gente. Povo rico numa cidade com empresa é emprego para o povo. Mas acima de tudo eles precisam do que eles não têm. E eles não têm Cristo. E Cristo não se compra com dinheiro. Tudo é dele. Salmo 24, do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Entenderam agora? 3 razões do porquê a igreja de Antioquia é digna de ser imitada. Lembra da primeira? Uma igreja centrada no Evangelho e no anúncio do Evangelho. Segundo, uma igreja com atitude disruptiva com tradições excludentes. Ou seja, com tradicionalismos que espantam as pessoas. O Evangelho não pode ser impedido de avançar por conta de tradicionalismos. Tradição sim, tradicionalismo não. Terceiro, a pregação do Evangelho é uma pregação universal. O Evangelho é universal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, para você não ficar perturbado, sobre primeiro lá 19 aos judeus, depois aos gentios, o apóstolo Paulo em Romanos diz, olha, primeiro aos judeus, depois aos gregos. É um respeito à teologia da aliança, é um respeito à teologia do pacto. É para mostrar que o judeu faz parte do pacto. Paulo diz em Romanos, primeiro aos judeus, depois aos gregos. O problema é que alguns cristãos judeus estavam achando que era só para os judeus. E a teologia da aliança, bíblica da aliança, não permite isso. Já no Antigo Testamento, Deus diz para Abraão, um dos teus descendentes virá e abençoará todas as famílias. O Evangelho já era anunciado como universal no Antigo Testamento. Ele virá e abençoará todas as famílias da terra. E quem foi esse que veio? Descendente de Abraão. E ele abençoou e continua abençoando com salvação todas as famílias da terra. Jesus. É só ler Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 4. Quarto ponto. Agora adiante o versículo aí, sonoplastia abençoada. Coloquei 4, colocamos 4, não foi? Correto? Deixa eu virar aqui meu aparelho aqui. Estilo de vida, não é? Atitude, um estilo de vida centrado no anúncio do Evangelho. Segundo, uma atitude disruptiva em relação à tradição excludente, que é o tradicionalismo. O Evangelho é universal, é para todas as etnias, raças, povos, línguas. E o quarto, agora o versículo 21, vamos lá. Vamos ler juntos? A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava tanto com aqueles do versículo 19 que estavam pregando aos judeus, como a mão do Senhor estava sobre aqueles do versículo 20 que estavam pregando aos gentios. E o resultado disso, a mão do Senhor estava com eles. E o resultado disso, muitos crendo se converteram ao Senhor. Sabe o que é isso, querido? Crescimento a partir do Senhor e para o Senhor. Repetindo a linguagem homilética do colega lá. O enxerto é que é nosso. Porque foi fenomenal na linguagem. O crescimento da igreja, ele só é crescimento verdadeiro se for a partir do Senhor e para o Senhor. O que a igreja precisa, além de fazer o que a igreja lá fazia no versículo 19 e 20, uma igreja centrada no Evangelho, no anúncio do Evangelho, uma igreja com uma atitude disruptiva com tradicionalismos que espanta pessoas, uma igreja que entende que o Evangelho é para todos os povos, línguas, nações, é uma igreja que entende que sem a mão do Senhor o resultado não teremos resultado. Sem a mão do Senhor não vamos chegar onde queremos chegar.
O crescimento é a partir do Senhor e para o Senhor. E isso nos impede de fazermos uso de alguns expedientes que banalizam o Evangelho. Isso nos impede de colocar açúcar no Evangelho, que ele não precisa de açúcar. O Evangelho só precisa, como disse Martinho Lutero, como um leão ser solto da jaula. Martinho Lutero disse, o Evangelho é como um leão, você só precisa soltar ele da jaula. Tire ele da jaula, que sozinho ele vai fazer um rebuliço. Queridos, nós estamos aqui porque o Evangelho nunca ficou preso numa jaula. Nós estamos aqui porque servos e servas do Senhor. No caso aqui desta igreja, em 1988, mas chegaram até antes. Aqui agora eu tenho recebido contato de pioneiros desta igreja, que nem a igreja aqui, os mais antigos, se lembravam mais. Ah, pastor, eu ajudei e mandou uma foto para mim esses dias. O senhor sabe do pastor fulano de tal? O senhor sabe do pastor fulano de tal? Eu digo, meu amado, obrigado pelo contato, mas eu estou tão novinho aqui, 3 anos, 6 meses na igreja, mas olha, eu vou falar com os mais antigos aqui, viu? E te retorno. Coisa linda, não é? Um camarada desse, você tem que realmente estreitar laços com ele, para um dia tirar uma foto dele, para um dia pedir um testemunho dele e fazer a igreja nos seus 50 anos, fazer um livro, 50 anos da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Tudo isso para a glória de Deus. Crescimento a partir do Senhor e para... Por isso que a igreja tem que orar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os... Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha... Agora, preste bem atenção. Deus está dizendo aí que é em vão edificar a casa? Não. Ele só está dizendo, tentar edificar sem a mão dele é em vão. Tentar edificar sem a presença dele será em vão. Tentar guardar sem ter ele como principal guarda de Israel é em vão. É isso que ele está dizendo. Então não faça uma leitura equivocada. Porque aqui agora eu vejo pastores e igrejas nessa conversa. Você pergunta, como é que está a igreja, meu irmão? Está como Deus quer. Eu digo, não. Por favor, meu irmão. Não pegue a soberania de Deus e faça uma péssima aplicação dessa, não. Não, meu irmão. Não pegue os decretos de Deus e faça uma aplicação péssima dessa, não. Porque às vezes a igreja não está bem por negligência, por displicência, por ociosidade, por preguiça eclesial, aí vem dizer, está como Deus quer? Não é isso, Bia. É hoje, né, Bia? É hoje, Bia. 5h30 aqui, viu? Com o nosso concílio maravilhoso aí para recomendações pastorais. Não é, Larissa? É hoje. Não é, Kathleen? É hoje. O nosso professor ali da classe de novos membros, cada nome citado e ele. Que maravilha, né? Presbítero Glécio. Agora preste bem atenção. A igreja crescia, Carlos. Crescia. Ei, primeira igreja presbiteriana, por favor, em nome de Cristo, não caia nessa de medo de crescimento. Vai ter mais batalha, vai ter mais problema, porque quanto mais gente chega, é mais gente com as suas histórias, com os seus contextos, com as suas feridas, machucado. Mas aqui é o lugar para que elas sejam curadas, não por mim, mas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que cresça. O colégio pastoral já está aí, coçando a cabeça, graças a Deus. E agora? A mocidade cresceu tanto que tivemos que correr para uma sala ali, graças a Deus. Logo vamos inaugurá-la. Logo vamos ter que crescer para UPA. Eita, meu presidente, UPA. Mais e mais adolescentes aqui arrancados das trevas para a luz, guerreiro. E nós contamos com vocês. Falando nisso, parabéns pelo trabalho de ontem. Quem daqui foi para Serra Talhada? Tropa de elite. Agora eu quero ouvir um amém bem forte de vocês. Eu falei tropa de elite. E vocês dizem o quê? Amém. Agora tropa de elite no Senhor e para a glória do Senhor. Não tem nada a ver com aquela tropa de elite aí, o filme não, viu? Não tem que ter medo de crescimento. Nada de numerofobia. E aqui, eu aproveito e faço uma aplicação. Você que é membro da igreja, já madurão, antigo, fica conectado conosco aqui, Quando o colégio pastoral estiver aqui, o pastor estiver aqui, quando você percebeu fazendo isso aqui, atento, eu já estou conectado com os diáconos, eu estou vendo lá os bichinhos lá,
Aí você que é adulto, e alguém já compartilhou essa ideia comigo maravilhosa, vocês deixam a tropa de elite aqui, porque há uma conexão conosco aqui por um bom tempo. Aí você se levanta, faz assim, ó, olha por diácono e ó, aí você vai para aqui. Eu só estou agoniado com essa parte aqui, guerreiros. Mas aqui é uma coisa para o colégio pastoral decidir. Aqui a gente abre, aqui não. Quem sabe, né? Porque eu fico doido quando eu vejo um visitante ali. Ei, você pode, que é membro da igreja, ficar aqui e acolá ali. Mas o visitante pela primeira vez, não. Você convida alguém para jantar contigo, até a primeira... Quem é que vai primeiro e coloca o prato? Faz o prato? É o visitante? Você está dizendo para ele o seguinte, é um prazer tê-lo? Então tem que dar o bom lugar para o visitante. Você sabe o que foi que 2 meninas disseram aqui domingo passado? Foi domingo, não foi? E obrigado, viu? Tropa de elite. Gente, louve a Deus pela nossa UPA, porque eles já estão conectados comigo também. Nada de mimimi, de cara feia com paixão. Eles entenderam com carinho. Ei. Na verdade, eles não entenderam completamente, não, porque foi falha de comunicação minha. Porque na verdade eu falei, ó, vão lá, só uns 2, chamem o pessoal para cá e vocês vão ficar aqui com a gente. Eu vou botar a cadeira aqui, qual é o problema? Aqui não é mais sagrado do que ali. Para vocês não saírem daqui. Mas foi bom, não foi? Então você que é adulto, já maduro, antigão, você que está com a camisa do rei no vestir, quando perceber isso, quando você perceber o pastor indo ali ou um presbítero, aí você levanta, olha para trás para o diácono e diz, ó, aí você não precisa nem fazer movimento, vai ali, ó. Não é assim, Kel? Não, ficou legal não. Raquel, carinhosamente, maravilha. Não é assim? Agora, se vocês entenderem essa mensagem de quando chegar visitante, só quando estiver muito cheio, e você que é adulto, não tem problema de coluna, é claro, também tem isso. Você que também está com outro visitante, aí não dá. Você trouxe um visitante, deixar ele sozinho também não dá. Mas você que está aqui todo domingo e não trouxe um visitante, olha para o diácono, aí você já vai logo para lá e faz assim, ó. Queridos, isso é ter essa visão. Crescimento da parte do Senhor e para o... Deixa eu olhar para o relógio, porque tem uma homenagem também muito bacana hoje, necessária, pertinente, cultura da honra. Vamos lá, passemos aí, versículo 22. Essa aqui é boa também, guerreiro. Ei, essa aqui eu vou aprofundar um pouco. O colega foi muito feliz. Tudo que ele disse aqui tem livros, mas ele usou uma linguagem maravilhosa. Tudo que ele disse aqui eu tenho em livro, mas ele usou uma linguagem tão maravilhosa que eu disse, não, vai ser esse mesmo. A linguagem da posição homilética vai ser dele. Louvado seja Deus pela vida dele, o Ricardo Agreste. Observe. O versículo 22, o que é que diz? A notícia a respeito deles quem? Lá de Antioquia, chegou ao ouvido da igreja que estava em, e o resultado disso foi, e enviaram até Barnabé, até Antioquia. Grave isso. Por que Antioquia é digna de ser imitada? Ei, observe bem essa aqui, viu? Estrutura de cuidado e prestação de conta. Estrutura de cuidado e prestação de conta. A igreja não é a casa da mãe Joana, que cada um teve uma ideia e disse, eu vou fazer, sem falar com o colégio pastoral, sem falar com ninguém, eu vou abrir um pequeno grupo ali, e daqui a pouco o pastor está sabendo. Não, não é assim não. Veja, quando os apóstolos souberam do que estava acontecendo em Antioquia, eles enviaram quem? Um líder, para ver o trabalho e direcionar. Quando nós falamos aqui que Deus não gosta de centralização de poder, Ele não está falando de anarquia eclesial. Todo trabalho oficial da parte da igreja, ele tem que passar pelo concílio. Algumas coisas prerrogativas do docente, mas outras coisas prerrogativas do colégio pastoral do concílio, mas tem que passar. Porque, foi o colégio apostólico em Jerusalém que enviou um líder para ver o que estava acontecendo em Antioquia e reconhecer e dar direcionamento. Então, muito cuidado com 2 extremos. Um deles está aqui. Clericalismo monárquico eclesiástico. Centralização de poder, não é bíblico.
Mas o outro extremo também é anarquia eclesiástica. Qual foi o grupo mais perigoso da igreja de Corinto, gente? Foi aquele que disse, eu sou de Paulo? Foi o grupo que disse, eu sou de Pedro? Qual foi o grupo mais perigoso? E o próprio Paulo, na escrita dele, percebe isso. E os especialistas em grego, quando se aprofundam na carta de Paulo, dizem isso, reforçam. Foi o grupo que dizia, nós somos de... Então, cuidado com essa linguagemzinha mais ou menos assim. Se você já usou, lá atrás eu usei na minha infância da fé. Mas quando você amadurece, não é? Então, cuidado com essa linguagem assim, olha, ela parece ser bonitinha, mas ela não tem base bíblica. Meu compromisso é com Deus, não é com homens. Cuidado. Ela parece bonitinha, mas ela é uma meia verdade. Inclusive, o presbítero Humberto fez uma oração aqui maravilhosa hoje. E vocês ouviram, ele orou? O nosso dízimo, quando damos o dízimo, estamos sendo fiel ao Senhor e não a homens. Corretíssimo. Mas quando ele falou isso, e graças a Deus que é um homem de Deus nós conhecemos, ele não está fazendo coro com aqueles que dizem, eu não tenho compromisso com homens. Nós somos fiéis a Deus e leais aos homens, na perspectiva de Deus. Então, cuidado com essa historiazinha também assim de, eu não tenho que prestar conta ao pastor, eu tenho que prestar conta a Deus. Bonita, não é? Mas tem que prestar conta ao pastor, sim, da igreja, naquilo que envolve a igreja, sim. É bíblico. Não o pastor pelo pastor, o colégio pastoral pelo colégio pastoral, mas aquele que levantou o colégio pastoral, quem é? Jesus. Então, cuidado, viu? A gente vai ter um treinamento aqui para PGS, pequenos grupos de evangelização, mas não é para depois do treinamento qualquer um agora dizer, eu vou fazer pastor, eu já fiz um pequeno grupo na minha casa, eu só estou avisando para o senhor. Não, meu amor, não, a igreja não é minha, a igreja é de quem? A igreja é de quem, gente? E o Cristo levantou liderança para a igreja. É claro que essa liderança, o docente, esse que vos fala, os regentes, presbítero César, Humberto, Moisés, Clécio, amanhã, no futuro, quem sabe estaremos passando o bastão para outros. Mas essa liderança que ele levantou, conduz a igreja como ele quer, mas essa liderança tem prestação de conta, sim. É uma estrutura de cuidado. Veja que eles enviaram Barnabé para cuidar dos novos convertidos. Mas, ao mesmo tempo, diz o texto, para ver o que estava acontecendo. Ou seja, para dizer para os apóstolos, ó, aqui beleza, tudo corretinho, tudo correndo direitinho. E para agora também direcionar. Não é à toa que está na Bíblia isso não. Então tem que ter sim uma estrutura de cuidado. Aí mais um exemplo, é para cuidar. Eles mandaram Barnabé lá, não foi para boicotar o trabalho não, foi para cuidar. Mas também para mandar uma mensagem para a igreja de Antioquia. Existe prestação de conta estabelecida por Deus. Depois da primeira viagem missionária de Paulo, ele voltou para prestar conta a quem, gente? Quem lembra? Qual foi a base de lançamento das missões paulinas? Qual foi a igreja base de lançamento das missões paulinas? Antioquia. Leia o livro que a Bíblia diz que após a primeira viagem, ele voltou e prestou contas a quem? A igreja. Eu estou falando de um apóstolo, que não há mais apóstolo nesse sentido hoje. Ele voltou e prestou conta à igreja. O apóstolo Paulo, até então era Saulo, novo convertido na fé, mas já vocacionado para o apostolado. O que foi que ele fez? Ele vai para Jerusalém para ter uma conversa com os que já eram apóstolos antes dele, querido. O apóstolo Paulo não diz assim, ó, não quero papo. Não, ele vai lá. Claro que a turma ficou meio assim, não é? Mas ele foi lá para dizer, gente, ó. Então, estrutura de cuidado e prestação de conta. Agora, não se apegue só à prestação de conta, se apegue ao cuidado. É cuidado com as ovelhas. É cuidado. Igreja de Antioquia, digna de ser imitada. Então, vamos ter os PGS, sim. Mas tudo organizado. O docente, na parte que cabe ao docente, a prerrogativa
conteúdo por aqui e os pequenos grupos, formação, composição, homologado pelo colégio pastoral. Como vai ser, execução, logística, não vai ser assim, pastor, depois do treinamento eu já comecei, viu? Já estou com um pequeno grupo na minha casa. Não faça isso, carinhosamente, em nome de Jesus Cristo, pois não tem o selo de Deus isso. Aqui vai uma mensagenzinha eu vou entrar nisso, para aqueles que se apresentam como vocacionados. Ei, calma, deixa a igreja dizer que você é vocacionado. Vai com calma, deixa a igreja, como instrumento de Deus, dizer, esse menino é vocacionado, essa menina é vocacionada, aqui pensando na obra missionária. É só uma dicasinha aqui, tá bom? O lado de quem é vocacionado tem, o lado dele, da pessoa tem, mas deixa a igreja, vai fazendo a obra, e deixa Deus usar a igreja que vai dizer, isso aqui. Assim como Barnabé foi enviado para lá para estabelecer uma estrutura de cuidado e prestação de conta, aqui também na primeira igreja tem uma estrutura de cuidado e prestação de conta. Cada ovelha que vai ser arrolada aqui, ela passa pelo colégio pastoral. Ela passa por um gabinete pastoral com docente. Depois ela vai para uma classe, Catecum, Presbítero Humberto, se for novo convertido. Vai para uma classe de novos membros, se vier de uma outra denominação, Presbítero Clécio. E depois disso vai para o colégio pastoral, para recomendações pastorais, perguntas de cuidado, ou seja, prestação de conta. Nós temos uma reunião do presbitério uma vez por ano, todo pastor tem que dar o seu relatório ministerial. E lá tem uma comissão de estatística, estado religioso, onde até a quantidade de visitas que os pastores fazem são computadas. Isso não é para aprisionar, é apenas cuidado e prestação de conta. O único perigo que eu faço aí, o alerta, é para a gente não esquecer e dividir a coisa, ficar só com prestação de conta e esquecer o cuidado. Aí por isso que o livro A Treliça e a Videira eu recomendo que vocês leiam. A treliça e a videira é para corrigir um grande erro que às vezes cometemos. Damos muita ênfase à treliça e nos esquecemos da videira. É quando a videira está a serviço da treliça, está errado. A treliça tem que estar a serviço da videira. Treliça, exemplo, sentido bem amplo, os banheiros é treliça. A serviço de quem? Da videira. A nova classe lá será top, multimídia, para a glória de Deus. A serviço de quem? Da videira. O novo espaço já tem até projeto, gente. O novo templo, expansão. A serviço de quem? Da videira. O gabinete pastoral aí não é para massagear o ego do atual pastor, não. É a serviço de quem? Da videira. Hoje mesmo estava com o gabinete pastoral aí, às 9 horas da manhã, orientando uma ovelha. A serviço da videira. Assim é um microfone bom quando se compra. Aliás, um receptor novo aqui, qualidade, uma mesa de som boa. Uma mesa de som boa para o Zaqueu, que precisamos ainda adquirir, guerreiros. Entendeu? Que vai servir para o Ministério de Família, para tudo mais, trabalhos externos. Tudo isso a serviço da... Quando é que isso torna um problema? É diverso. Aí quando a gente inverte, coloca a videira a serviço da treliça. E quando acontece isso, aí a obra não anda, não avança. Aí a gente engessa a igreja entra no processo de ismo, aparecimento. Não está entrando. Então, muito cuidado. Isso, foi a pilha aqui, gente. Faz parte, não é? Olha aqui, a serviço da videira. A hora está avançando. E vamos aqui. Versículo 23, vamos lá. Entenderam o último ponto? Estrutura de cuidado e prestação de conta. Então, tem ideias para dar? Pode dar ideias. Tanto o docente como o colégio pastoral está aberto para elas. Mas não ouse sozinho decidir, agora fazer, e depois dizer, estou fazendo. Alô, oi, som, beleza? Obrigado, André. É isso mesmo, né? Entenderam aí, garotada boa? Vai ser uma benção os PGS. Vai ser uma benção. Quinta-feira a gente começa o treinamento aqui, viu? Mas dentro, assim, tem estrutura de cuidado e prestação de conta. Acima de tudo, ao Senhor da igreja. Eu pedi para ler o versículo 23, correto? Vamos lá, juntos. Tendo ele quem? Barnabé chegado,
e vendo a graça de Deus, fez o quê? Ele não chegou lá armado. Ele não chegou lá com sisudez. Ele não chegou lá e disse: eu sou o instrumento aferidor do Colégio Apostólico de Jerusalém, eu vim aqui para saber se é ou não é. Não. Ele chegou para ver a autoridade de Deus lá, enviada pelo Colégio Apostólico. Mas olha o texto, gente, entendeu? Ele chegado e vendo o que, gente? A graça de Deus. Ele viu a graça de Deus sendo materializada na vida de pessoas sendo salvas. A igreja estava vivendo num crescimento qualitativo, quantitativo, congraçamento. Ele viu com seus olhos manifestações dessa graça. Resultado, alegrou-se. E exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E aí um colega no seu esqueleto homilético, ele colocou como naquela igreja tinha mentoria sensível e aberta ao mover de Deus. Mentoria sensível e aberta ao mover de Deus. Precisamos tomar cuidado para não tentarmos colocar Deus numa caixinha de fósforo. E querer achar que só é Deus ali se for de acordo com aquele paradigma meu no qual eu fui criado. Ele viu a graça de Deus. E por isso, alegrou-se. Cheguei em casa ontem, depois de 3 trabalhos. Um mais para dar moral espiritual. A UCP, um trabalho lindo da UCP, parabéns. Olha só que coisa linda. Crianças aqui. Depois um trabalho com a nossa linda OMP. E depois ainda acompanhei um pouquinho o trabalho da diretoria e equipe de apoio do Ministério da Família, Minha Casa, Casa de Deus. E ao chegar em casa, o último trabalho que foi o Ministério da Família, eu deitei com essa imagem na minha mente. O ciclo feito e olhando para cada um. E teve um momento que no meu íntimo eu disse: que coisa boa, Senhor. Deus seja louvado. Entende? Tem coisa para se ajustar? Tem, mas a gente precisa também se alegrar pelas coisas boas. E são muito mais coisas boas do que o que tem para ajustar. Vamos ajustando, né, guerreiro? O prefeito Clécio, Cléo, o prefeito Manuel, que está em casa ainda, de repouso. Foi corajoso ter vindo ontem, até admirei. Neuma, Carlos Alencar, que é um guerreiro, Tereza, vamos lá, prefeito Adualdo, auxiliadora, Léo, Natália, Raquel e a Cássia. Eu falei quem? A Cássio, isso. É assim mesmo, é luta, guerreiro. A Cássio, não é? Mente acelerada, guerreiro, é um desafio, não é? João, Paulo, Jaqueline. E você volta e diz: que coisa boa, que potencial nós temos. E por isso tem sido feito. A reunião foi para avaliações, ajustes, próximo trabalho. Isso não é bom isso? Assim a mesma coisa, o MP, eu olhei aqui e vi os ciclos feitos. Olha que coisa boa. A nossa UPA viajou ontem para Serra Talhada. Aprendamos a ver a graça de Deus na vida do outro. Aprendamos a ver a graça de Deus na vida do outro. Às vezes, a primeira coisa que a gente quer ver na vida do outro é o desajuste. O desajuste é depois. Mas se você conseguir enxergar a graça de Deus na vida do outro, aí o ajuste será feito na medida de Deus. Entende, gente? E mais, ele não só se alegrou, mas ele fez o que mais? Exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ou seja, encorajou. A palavra exortar aí, ela está quase na mesma raiz de paracaléu, de paracletos, atribuído ao Espírito Santo. Lembram? Ela está quase que na mesma raiz ali. É estar ao lado, é encorajar, é estimular, é dizer: é isso aí, só melhora aqui, só fez isso aqui. Às vezes tem que ser um pouco mais firme, porque é necessário como um pai. Mas vai lá, está bem, está beleza, vamos que vamos. Nesse aspecto, sejamos Barnabés.
Antes de você pontuar qualquer ajuste que precisa ser feito, antes pontue o que tem sido feito de bom. Você vai ver como o efeito muda. A Raquel de Camuel. Beleza, olha que eu tenho notado que você senta ali, você não tira os olhos enquanto o sermão não prega. Continue, que bênção. O mesmo é o seu maridão Camuel. Um exemplo, não é? Deus seja louco. Gente, é bom expressar isso, preste bem atenção. É bom você expressar isso, gente, você encoraja. Aí, se precisar, depois de um bom tempo, agora sim, só uma dicasinha aqui. Só uma dicasinha aqui. Melhor aqui. Vê, atenta para isso aqui. Mas qual é a nossa tendência? É ir logo no desajuste. É ir logo na discrepância, no desalinhamento. E aí ontem eu estive aqui, eu vi Wanda para lá e para cá com Raquel do pastor Renato. Que legal, as meninas aqui ajudando, até coisa boa. A própria presidente da SAF ali, juntando algumas coisas. Aí você tem que olhar e ver a graça de Deus. Mas ao mesmo tempo, é claro, como pastor, estou olhando o que precisa ser ajustado. Mas primeiro é se alegrar, incentivar, estimular. Seja um Barnabé na vida do outro. Eu não estou pedindo para você ter a mesma personalidade dele, que é impossível. Mas ser Barnabé na vida do outro é possível para todas as personalidades. Do seu jeitinho. Chega perto e diz: louva a Deus pela tua vida. Eu tenho observado que você tem mentoria sensível e aberta ao mover de Deus. Move, Senhor. Derrama, Senhor. Transforma, Senhor. Aquece o coração do teu povo, Senhor. Queridos, como pastor, eu tenho até que sonhar em ver Deus levantando vocacionado para o pastorado aqui, sim. E não ficar com medo de, e se o quê? É a igreja de quem? É do Senhor. E se esse jovem foi enviado para o seminário 1, 2 ou 3, se de fato for vocacionado? E se tiver de voltar para cá, é que volte mesmo, que o vale precisa. Esse negócio de querer ficar só nas capitais, é que volte mesmo, volte para cá, fique aqui mesmo. Vamos trabalhar, a obra de quem? Do Senhor. O horário, dá tempo. Vamos lá para mais um versículo? Vamos para mais um versículo aí. Versículo 20, a partir do 25, esse aí eu vou dar um pulo. O 25. Vamos ler juntos? Tem tudo a ver com o que eu acabei de falar agora. Vamos lá. E partiu Barnabé para Tarso à procura de... Agora o 26. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados. Barnabé chega, enviado pelo governo apostólico em Antioquia, vê a graça de Deus, se alegra e encoraja, permaneçam. Mas ele olha e percebe, ninguém faz nada grande. E aí, como diz o Carlito Paz, ele tem um livro só de máximas de liderança. Ele diz assim, ele completou isso, ele disse: ninguém faz nada grande sozinho. Se é sozinho, o que está fazendo não é grande. Isso é fantástico, pode aparentar ser grande, mas ninguém faz nada grande sozinho. Se está fazendo sozinho, não é grande, ainda que apareça ser grande. Barnabé não teve problema. Ele se lembrou de quem, gente? Eu preciso de um parceiro aqui, com o talento de pastoreio, com o talento, um dom do ensino. Ele foi buscar quem? Paulo. E ele sabia que Paulo era também poliglota. Ele não teve nenhum problema que Paulo fosse até melhor do que ele nessa área. Quem ama, quem tem visão de reino, meu irmão, não tem essa de... queridos, eu vou repetir, eu pouco me importa quem é o Pai. O que me importa é o seguinte, é para a glória de Cristo, vamos que vamos, Deus, é glória é dele. E eu digo porque nós temos a tendência de, se a ideia é minha, aí é reino. Quando a ideia não é minha, é do outro, aí não é reino. Nessa caminhada pastoral eu vejo tanto isso.
Quando a ideia é minha, aí eu visto a camisa. Porque é reino, até exorta os outros. Isso é reino de Deus, se envolvam. Mas a ideia foi do Carlinhos. A ideia foi do presbítero César, a ideia foi do presbítero Cléo, a ideia foi de Thaís. Aí não é reino. Não, é Thaís está mirabulando. Cuidado, não é? Porque já existe um pai eterno das boas ideias. Quem é ele? O que é que diz Tiago? Toda boa dádiva, completa igreja, todo dom perfeito do Pai das... Então, se o problema é saber quem é o Pai, a ideia é boa, resolvido o problema. Toda boa dádiva vem do Pai perfeito, a Ele é a glória. Veja o que o colega colocou. Por que devemos imitar a igreja de Antioquia? Veja qual foi a linguagem da sua exposição homilética. Cultura que propicia a formação de futuros líderes. A igreja de Antioquia tinha uma cultura que propiciava a formação, primeiro descobrimento, treinamento, formação e o envio desses líderes. Ela tinha essa cultura. A partir de Barnabé, quando chegou lá, foi procurar Paulo. Chega aqui, meu mano querido, eu preciso de você aqui. E Paulo foi? Foi. Lá na frente tiveram uma desavençazinha, mas não foi por conta disso não. Para mostrar que nós não somos perfeitos, não é? Não somos perfeitos. Na verdade, nessa desavença aí ficou indiretamente percebido que o próprio Paulo agradece a Barnabé. Porque o problema foi Marcos, lembra? Numa das viagens missionárias, Marcos desertou. Aí numa outra viagem, Barnabé disse, vamos levar o menino de novo? Aí o Paulão, com o jeitão dele arrojado, foi o que ele disse? Não. E Barnabé, homem, eu imagino a linguagem do sertanejo. Imagine Paulo sendo sertanejo e Pedro também. Imagine Pedro cearense e Paulo pernambucano ou baiano. Se for baiano, moço, não é? Eu sou baiano, moço. O cearense, macho, vamos levar, macho. Não abriu meu mão mesmo, não. Mas aí, meu irmão, a história mostra diretamente que quem estava... Talvez ter levado para a missão se discuta, mas Barnabé não desistiu de Marcos. Lá na frente vai encontrar o próprio Paulo fazendo o quê, gente? Dizendo o quê para Timóteo? Traga Marcos contigo, pois ele me é útil para o ministério. Humildade, gente. Não tem problema não, eu também erro. O problema não é você errar, o problema é quando Deus te conscientizar do erro, você dizer, perdão, eu errei. Entende? Não é também reconhecer culpa por reconhecer, está assumindo culpa sem ter? Humildade. E quem foi um dos autores de uma das versões do Evangelho? Então, querido, esta igreja tem que ter uma cultura de formação de líderes para fazer a obra. Não temos que ter medo. Nada de ter descentralização, não tem que ter medo. Cada um é responsável diante de Deus. A culpa é de Deus porque levantou Davi de repente deu uma vacilada? É de Deus? Não. Há perdão de Deus. Vacilou, tem perdão, tem cura. Tem cola celestial para emendar de novo. E a cola celestial, ela não emenda, ela refaz, ela torna novo. A retífica dos céus não é a retífica da terra, não. A retífica dos céus é perfeita. Você leva o motor de um carro para a retífica, não fica mesmo como original, não, fica bom. Mas a retífica do céu não, meu irmão, ela é perfeita, é absoluta. O Espírito Santo é absoluto para recriar. Quebra o barro e faz um novo, a Ele toda a glória. Então, quando eu falo para esses jovens aqui, tropa de elite, eu estou mandando um recadinho para eles. Ei, nós apostamos em vocês. Já façam diferença a partir de hoje. Quem sabe daqui a gente não tenha também futuros presbíteros, ministros da palavra, e estaremos passando o bastão para eles. Se não for presbíteros, futuros juízes, mas sendo juízes procurando fazer a justiça na perspectiva de Deus.
Quem sabe um futuro prefeito de Petrolina. O que é isso, pastor? Sim, a política não é do diabo, é de Deus. Do diabo é a politicagem. Um general do exército, um tenente, um comandante da polícia militar para fazer a diferença. É assim, temos que pensar assim. Nós temos que ter cristãos em todas as instâncias da sociedade sendo luz nas trevas. Luz nas trevas. Por isso a igreja de Antioquia é digna de ser imitada. Não tem que ter medo se está surgindo novos líderes. Que suja. Que suja. Irmão, como é bom amadurecer no ministério, gente. Olha, eu vou dizer para vocês, como é bom amadurecer no ministério. Porque a infância ministerial leva a gente a ter cada tipo de coisa que eu vou dizer. Mas quando você sai da infância ministerial e você chega na vida adulta do ministério, querido, aquilo pelo qual você ficava com um birrinho, você já não fica mais. Não é assim, não tem assim a infância? Não me deram a cadeira para eu sentar na frente. Ao Senhor toda a glória, meu Deus, glorificado. Amor, inveja, disse Paulo. O que me importa é que o meu Cristo seja glorificado. Isso é maturidade cristã de um pastor, de um colégio pastoral, da igreja. E para isso, você não tem que estar beijando o pé de macho nenhum para ter cadeira. Eu tenho que tratar bem, dar carinho, respeitar, encorajar, oferecer apoio. Agora, beijar macho para ter cadeira, em que quer que seja, jamais beijarei em nenhum colégio pastoral desta igreja, graças a Deus. Esse expediente mudando aí de você tem que fazer isso para o cara, eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que tratar ele bem, dar carinho, dar apoio, estar aqui. Quer me ajudar? Estou aqui. O que eu tenho sempre é que beijar os pés de Jesus Cristo e você também. Você não tem que beijar os meus pés para você ter alguma coisa aqui, não. Você é de Cristo, é filho amado do Pai. Ai de mim se eu tentar impedir o ministério que o Senhor te confiou aqui. Ai de mim se eu tentar impedir o ministério do presbítero César, se eu tentar impedir o ministério do presbítero Humberto, do presbítero Clécio, do presbítero Moisés, se eu tentar impedir, se confirmar, Juan, a tua vocação. Ai de mim se eu tentar fazer isso. Estou chegando ao término, viu? Falo isso, meu irmão, porque nessa caminhada a gente vê cada coisa nojenta, sabe? Cada coisa nojenta que você fica às vezes com náusea lá fora. As coisas nojentas que você fica assim, diz assim, chega disso. Já passou meu tempo disso. Atos 11, versículos 26, 27, 25 e 26. Porque tem um detalhe aí. Tem um detalhe no versículo 25, muito especialmente no 26. Vamos lá, novamente aí, sonoplastia. Igreja digna de ser imitada. O 26, por favor, amados. Salvo engano no 26, isso. Isso, vamos ler junto esse texto aí. Levou para... E todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa... Agora observe, bem ênfase. Foram... Gente de Deus, o resultado que desejamos deve ser isso aí. Como docente desta igreja, o meu desejo é que os petrolinenses olhem para os membros da primeira igreja e os chamem de cristãos, ou seja, cópias de Cristo. Esse é o resultado. Sabe por quê? Esse é o objetivo. Primeiro, que agrada a Cristo. Segundo, de acordo com seus propósitos eternos, eu como pastor sou temporário aqui. Seja ele me chamando para a glória, seja daqui a 5 anos, eu não sei quem manda ele, para outras regiões. E eu tenho que ficar, seja daqui a 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos. E o meu desejo é que, espero que demore, mas eu possa sair daqui dizendo, um povo que ama, um povo que se parece com Cristo. Um povo que se parece com Cristo. Por isso a igreja de Antioquia é digna de ser imitada. Tem que haver uma ligação da igreja com o pastor docente da igreja, sim. Agora, uma ligação saudável. Uma ligação saudável, para quando chegar o dia, eu espero que demore de coração. E se for da vontade dele, que seja para
daqui a 30 anos, força de expressão, né, gente? Mas quando chegar o dia, eu não vou mais para a igreja não, porque o pastor não está mais lá. Não, não, o Supremo Pastor continua. O Supremo Pastor é Jesus Cristo. E o pastor que ama Jesus Cristo, ele tem essa consciência, é fazer a igreja amar mais e mais Jesus Cristo. É isso. Chamados lá na escola, te chamam de quê? Lá na escola você é identificado como o quê? Pelo que você faz, como você age. Chamado de quê? Me diz aí, por favor. Agora o capítulo 13. Capítulo 13, por favor. Primeiro versículo. Está encerrando já, estou encerrando, viu? Capítulo 13, o primeiro versículo. Estou chegando ao... Já estou avistando a linha de chegada. Vamos ler juntos aí? Queridos, isso é lindo demais. Você tem aí uma pluralidade de líderes. Olha porque somos presbiterianos, entendeu? Uma pluralidade de líderes, mas ao mesmo tempo uma pluralidade de líderes com etnias diversas. Isso é maravilhoso, guerreiro. Com etnias diversas, com capacidades diversas, potencialidades diversas. Aí o colega foi muito feliz quando colocou liderança plural que exercita a unidade na diversidade. Você tem ali judeu, você tem africano na liderança, gente de outras etnias, guerreiro. Não é à toa que Lucas está narrando isso, não. Todos eles levantaram por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Está lá em Atos 20, 28. Olhai por nós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, sinônimo de presbíteros, sinônimo de pastores. Está aí, queridos. Uma liderança plural que exerce unidade na diversidade. É por isso que o colégio pastoral faz bem à igreja. Porque você tem personalidades diversas. Você tem potencialidades diversas. Culturas diversas, mesmo dentro do Brasil. E o que é que acontece quando isso está no mesmo lugar? Força. Porque nós nos complementamos. Se eu pudesse descrever aqui o colégio pastoral em rápidas palavras, eu descreveria assim, só para vocês entenderem como Deus é perfeito. Eu vou usar a linguagem de algumas pessoas por aí, deles mesmos, da igreja, dos mais antigos. Prêmio César, um trator para trabalhar. Presbítero Clécio, observem. Gente, eu não estou resumindo eles a isso, eu estou só dando um exemplo, para dar um exemplo como Deus é perfeito. Os outros trabalham também. Quando fala que um trator, eles mesmos narram isso. Porque o César está sempre ali. Presbítero Clécio, olha para ele e diz o que com o presbítero? Eu, como pastor, olho para ele e digo o que com ele? Perspicácia. Ele está ali olhando para você ali, mas está ali com que perspicácia. Um estilo Barnabé. Você olha para Moisés, Barnabé, João, o afago. Você olha para Humberto, o administrador. É ou não é? O homem não é? Um quer pisar no acelerador de vez, aí ele chega na gente. Gente, não é que ele mande sozinho, ele sabe disso, mas precisamos. Porque se for feito só de Paulo um conselho, meu amigo, pobre da igreja. Se for feito também só de Barnabé, também pobre da igreja. Aí você tem um conselho aqui com essa diversidade de personalidades, de dons, ainda que alguns deles sejam iguais, mas têm dons diferentes. Deus dá mais de um dom a um homem, ele não dá a todos, mas dá mais de um dom. E você tem potencialidade. Quem é que ganha com isso? O colégio pastoral e a igreja. Exemplo, toda essa obra aí, por favor, não é que eu faço vista grossa, não. Mas eles sabem disso, eu fico tranquilo. Eles me deixam no meu postozinho de trabalho. Entro quando é para entrar, precisamos de uma coisa no colégio pastoral, e eu tenho que, como presidente,
levar a proposta, ou pelo menos pedir os outros que se opinem, mas eu fico tranquilo. No meu posto ali, ó. Porque tem homens com capacidade diversas ali para abençoar a obra. Essa era a liderança em Antioquia. Uma igreja digna de ser. Unidade não é uniformidade. Preste bem atenção. Por isso, unidade na diversidade é importante. Diversidade em vários assuntos. Mas correndo. Ainda tem aqui mais duas aqui, rapidinho. Tá bom? É necessário. Por que é necessário imitar a igreja de Antioquia? Por que é necessário? Versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Porque essa aqui é muito importante. Importante porque esta igreja já tem feito e o nosso alvo aqui é fazer mais. O que é que diz o texto aí? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém. Não, é o 3, gente. Perdão, é o 3, versículo 3. Fui eu, a falha é minha, viu? Pode colocar na conta aí. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Só que para entender bem, leia o 2, vamos ler o 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me para a obra que eu tenho. Aí agora o 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Gente, ó, isso é demais. Disposição em abrir mão para abençoar outros. A igreja de Antioquia tem disposição para abrir mão. Disposição em abrir mão para abençoar outros. Se tratando da liderança, se você estivesse lá em Antioquia, como você encararia essa decisão do Espírito Santo para Moisés? Aí o colega até diz lá: rapaz, Senhor, leva os outros. Mas Paulo, não. Barnabé foi quem primeiro chegou aqui, não. É uma lição para a gente, né, guerreiro? Uma lição de que é ele quem manda. E ele sabe o que é melhor para a igreja. Ele tira ninguém menos do que Paulo de Antioquia. E ele tira Barnabé para fazer uma outra obra específica. Agora eu estou aplicando aí a liderança. Aplique isso em tudo. A nossa igreja aqui está ajudando a sustentar seminaristas que já estão no seminário. E necessariamente não serão pastores aqui em Petrolina, nem da primeira. E essa obra é de Deus, porque eles pastorearão depois de formados e ordenados outras igrejas amadas do Senhor. Disposição em abrir mão para abençoar outros. 2 seminaristas que não são desta igreja, esta igreja tem ajudado. Nós temos ajudado também missionários. Adriane, pastor Marcelino, Samuel de Trindade e o amado lá que está em Portugal agora, Helder. E nós, como colégio pastoral, temos percebido que a cada ano vamos melhorando. Disposição, a igreja tem disposição para abrir mão, visando o bem do outro. Deus nunca vai nos dar pensando só em nós mesmos, viu? Ele vai rasgar o céu, mas é pensando também em plantar outras igrejas, ajudar outros pastores. E se for preciso um dia ajudar até outros servos de Deus, batistas, congregacionais, qual é o problema? Não é reino? Claro, o primeiro da casa, não é? Os presbiterianos, mas se for para ajudar lá. E assim, encerrando de vez, o que é que você vê em Barnabé nessa história toda? Como você resumiria Barnabé nessa história toda aí? E aqui a última lição que o colega colocou. É uma lição que você não tem ela explicitamente, mas está implícita no texto. Quando você lê a história de Barnabé no livro dos Atos dos Apóstolos, como você definiria ele? E assim a gente vai se encerrar com isso. Como? Piedoso. Sim, também, piedoso. Boa. Outra?
reconciliador, isso. Disponível, homem de fé. Bora, gente, vamos. O Espírito Santo não usa só o pastor, não usa vocês também. Aliás, você não imagina o quanto em gabinete pastoral eu recebo algumas porções do alto, a própria ovelha nem percebeu, o Espírito Santo me dá algumas porções que eu transformo às vezes em sermões, viu? Ele usa você que não, às vezes não percebe. Vamos lá? Trabalhador. Bom, obrigado, Prefeito César. Cheio do Espírito Santo e de fé. E o pessoal colocou aí, né? Legal, mas foi bom citar, não foi? Agora o colega resumiu de uma frase bem legal. Para resumir tudo isso, ele disse: Barnabé era o homem da amizade altruísta. Ele prezava por amizades altruístas. Ele era um amigo altruísta, que envolve tudo isso aí. Ele estava sempre ali querendo ajudar um colega ou outro, sempre ali querendo, não é? Ele sai de lá e vai, o colega apostólico diz: vá ler, Barnabé. Ele resistiu. Em Jerusalém, meu amigo, tinha todo o colégio apostólico ali. Me deixa aqui, meu amigo, ele foi. Chegou lá, ele viu, se alegra, sai, vai buscar quem? Paulo. Lá na frente tem uma discussão com Paulo por conta de Marcos, e ele não desiste de quem? De Marcos. Gente, amizade eclesial, altruísta. Isso é uma lição para mim como pastor. Às vezes também a gente espera que o outro peça, né? Há momentos que a gente também tem que chegar e dizer: irmãozão, eu estou aí. Se quiser ajuda, viu? A gente não faz com frequência às vezes, porque às vezes algumas pessoas estão tão doentes. Se você disser eu estou aí para ajudar, o cara já está achando que você quer pegar carona. É uma coisa luta, é uma batalha, mas às vezes tem que ser assim. Sair rapaz, eu vou. Veja bem, está tudo bem com ele até que eu sei, gente. Só vou citar o nome dele e vou citar o nome dele aqui carinhosamente. Mas faz um bom tempo que meu coração está batendo um pouco forte. Eu não tenho informação de nada ruim acontecendo com ele, é um servo de Deus precioso. Mas faz um bom tempo que o meu coração está batendo forte por esse colega pastor. E quando o coração começa a bater forte demais, pode fazer algum movimento aí para procurá-lo. É o reverendo Claudineri de Oricuri. Faz um bom tempo para o meu coração, do nosso presbitério. Mas poderia citar outros também. Nós temos já conversado aqui para aproximar esse pessoal da gente mais ainda, homem de Deus, não é? Mas eu estou citando aqui o Claudineri como exemplo, lá em Oricuri. O colégio pastoral, na hora certa, que vai apoiar, autorizando a botar um combustível no carro aí, a gente vai lá, ele faz uma visita àqueles santos. A gente não precisa pedir autorização, né? É uma visita fraternal. Por que eu estou narrando isso? Quando o coração bater forte, quando o Espírito Santo começar a lembrar com frequência o nome de alguém, fique atento. Ei, gente, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele guia, ele orienta, ele desperta, ele ilumina. Às vezes ele traz nomes na lembrança. E aí você diz: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele está dizendo: atente, atente. Manda uma mensagem e veja se não é. Você já mandou uma mensagem para alguém e a pessoa respondeu: eu não acredito, meu pastor. Eu estava precisando demais agora de uma mensagem dessa. Já teve essa experiência? Gente, que o Senhor nos abençoe. A igreja de Antioquia é digna de ser imitada. Por tudo isso e muito mais. Prossigamos, primeira igreja presbiteriana de Petrolina, prossigamos, amada de Deus. E que essa igreja também possa um dia ser digna de ser imitada pelas outras para a glória de Deus, tá bom? Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.